Sequência simples, lógica e coerente que você deve entender, memorizar, para que consiga resolver assuntos sobre adição e subtração de vetores. Muito bem, agora vamos aprender como se soma vetores, adição de vetores. Então você pode determinar o vetor soma ou o vetor resultante de dois ou mais vetores através de dois processos. Então aqui nessa página está o primeiro processo inteirinho, que é simples, basta você prestar muita atenção e memorizar. Como que eu fiz? Eu fiz método da linha poligonal. Então esse método é o método da linha poligonal, que é o mais simples. Muitas vezes ele não dá para calcular o módulo, mas de qualquer maneira, se você tiver opção, escolhe sempre esse primeiro método, tá? Que é o método da linha poligonal. Dados os vetores abaixo, determine o vetor soma, o vetor resultante. S, esse é o vetor que a gente quer determinar, que é o A, mais o B, mais o C. Aí eu coloquei aqui um monte de vetores A, B, C, D e E. Tá? E estou pedindo para você calcular um S, que é o A mais o B mais o E, nessa ordem. Então, eu resolvi explicar para você através de um exemplo. Veja bem, o A, módulo 3, direção horizontal, sentido para a direita. E, módulo 4, direção vertical, sentido para cima. B, oblíqua para o nordeste. E o módulo a gente vai aprender como determinar depois, tá bom? Muito bem, então como é que você faz? Pelo método da linha poligonal, vamos achar o vetor S, que é a soma desses três. Então, a primeira coisa que você faz, pegar o primeiro vetor, que é o A, na ordem que ele está aparecendo aqui, e copiar ele, desenhar ele, tá vendo? Eu fiz aqui, ó, esse é o vetor A. Eu tirei o vetor A daqui e transportei ele para cá, tá vendo? Horizontal e para a direita. Aí o que você faz? Guardem bem agora. Na extremidade do A, você vai colocar a origem do vetor seguinte. A origem do vetor seguinte, que é o vetor B. Então aqui, tá vendo? Na extremidade do A, aqui, ó, muita atenção, eu coloquei o B aqui. Transportei o B daqui para cá, sem modificar nada, nem direção, nem sentido, nem intensidade, ou seja, comprimento. Então, repetindo, vetor A, na extremidade do A, você coloca a origem do B, mantendo o B do jeitinho que ele foi fornecido. E aí, na extremidade do B, você coloca a origem do seguinte, que aparece na ordem aqui, que é o E. Então, aqui está o B, na extremidade do B, eu coloquei a origem do E, tá vendo? Eu transportei o E para cá e coloquei a origem dele na extremidade do B. Então, veja como é simples. Na extremidade de um, você coloca a origem do seguinte. Na extremidade do outro, a origem do seguinte. Até terminar, que no caso terminou. Aí, como é que você descobre o vetor soma? Você descobre o vetor soma ligando a origem do primeiro, não importa o que aconteça, você sempre vai ligar a origem do primeiro com a extremidade, com o final do último. Então eu vou unir isso com isso e a seta vai ser sempre no final do último. Então o vetor S é esse, unindo a origem do vetor A com a extremidade do vetor E, você vai obter o vetor S. Lembrando que o vetor S está na origem do A e a extremidade do vetor S está no final do último vetor, que no caso é o E. Então, somei, esse daqui é o vetor S. Esse método ele é mais utilizado quando você está interessado apenas em determinar a direção e o sentido do vetor soma, do vetor resultante. Muitas vezes não dá para você calcular o módulo, mas esse método é o mais simples. Agora eu coloquei uns exercícios para que você entenda melhor ainda, com muita atenção, como se calcula o vetor soma ou o vetor resultante pelo método da linha poligonal. Então estamos ainda no método da linha poligonal.
é para que você entenda melhor. Então, veja bem, eu forneci esses vetores A, B, C, D e E. E na letra A, nós vamos achar um vetor soma S1, que é o vetor A, mais o vetor E. Preste muita atenção aqui, ó. Cada lado desse quadradinho tem 2 unidades, tá? 2 unidades cada um desses lados aqui. Muito bem, então é A mais o E. Então, o que você faz? Lembra? Você pega o A e coloca ele aqui do jeitinho que ele está. Esse é o A, esse é o A. Tá vendo? Ele tem 3 unidades, cada unidade, cada quadradinho vale 2 unidades. Ele tem 3 quadradinhos, então cada quadradinho vale 2 unidades. Então, o vetor A vai ter 6 unidades. Então, pega o vetor A, coloca ele aqui. Aí, o que você faz? Método da linha poligonal. Na extremidade do A, você coloca a origem do seguinte. O seguinte é o E. Tá vendo? Eu peguei esse vetor E aqui, transportei ele para cá e coloquei a origem dele na extremidade do A. Tá aqui ele. Tá vendo que ele tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Cada quadradinho vale 2 unidades. Portanto, o vetor E tem 8 unidades. Então, eu estou somando o vetor A com o vetor E. No final do A, eu coloquei a origem do E. E aí, o que a gente faz? Une início do primeiro com o final do último, seta no final do último. Esse vetor é o vetor soma do A com o E, que eu chamei de S1. Nesse caso, dá para determinar o módulo, a intensidade do S1. Veja bem, esse triângulo é retângulo, eles são perpendiculares. Então, aplica Pitágoras, tá? A hipotenusa ao quadrado, S1 quadrado. Cuidado, não tem seta, é intensidade, hein? É igual a quadrado mais o E quadrado. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. O A é 6U, que ao quadrado vai dar 36U quadrado. E o E é 8U, que ao quadrado vai dar 64U quadrado. Que somados vai dar 100U quadrado. Então, S1 vai ser raiz quadrada de 100U quadrado. Raiz quadrada de 100 é 10. E raiz quadrada de U quadrado é 1. Então, o vetor S1 vai ter essas características aqui. Intensidade, sem seta. Lembre-se, S1 é 10 unidades. Direção oblíqua ou inclinada. E sentido para onde indica a seta, para o nordeste. B. Nós vamos achar um vetor S2, que é o vetor A, mais o vetor D. Então, copia o primeiro, que é o A, está aqui. E no final do A, na extremidade do A, que é aqui, você vai colocar a origem do seguinte, que é o D. Então, eu vou transportar o D daqui para cá, tá vendo? Ó, origem do D, na extremidade, no final do A. Terminou. Muita atenção agora. Quando termina, não importa o que aconteça, a regra é sempre a mesma. Você vai unir o início do primeiro, que é esse ponto aqui, com o final do último, que é esse ponto aqui. Unindo isso com isso, tá aqui, ó. Eu coloquei, tá aqui o vetor S2, é esse. Tudo isso. Olha o módulo dele. 6U mais 10U vai dar 16U. Então, o vetor S2 vai ter essas características aqui, ó. Intensidade, S2 sem seta, 16U. Direção dele, horizontal. Sentido para a direita ou para o leste. E letra C, nós vamos achar um vetor S3, que é a soma dos vetores C mais o vetor D. Muita atenção aqui agora, meu amigo. Copia o primeiro vetor, que é o C, tá vendo? Esse é o C, aqui tá ele, ó. Esse é o C. E aí, o que você vai fazer? Na extremidade do C, você vai colocar a origem do D, transportando o D para cá do jeitinho que ele tá aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o D aqui. Eu coloquei um pouquinho mais embaixo, seria em cima, tá? Que é para você poder enxergar. Então, aqui tá final do C, origem do D. O que diz a regrinha? Se une, não importa o que aconteça. O início do primeiro, que é o C, tá aqui, olha bem aqui, ó. Com o final do último, que é o D, que tá aqui. Então, eu vou unir isso com isso. Sobrou aqui quem? O vetor S3. O vetor S3, veja, o D tem 2, 4, 6, 8, tem 10 unidades. E o C tem 4 unidades.
Portanto, tudo isso tem 10 unidades, você vai descontar 4, vai sobrar 6 unidades. Então, o vetor S3 vai ter 3 quadradinhos, cada quadradinho tem 2 unidades, então ele vai ter módulo e intensidade 6 unidades. Então, vetor S3, intensidade 6 unidades, direção dele, veja bem, está na horizontal e o sentido dele é para o leste ou para a direita. E uma informaçãozinha muito importante para você é que essa daqui, ó. Se quando você somar vetores, a extremidade do último coincidir com a origem do primeiro, o resultado é um vetor nulo. Isso indica assim, ó, muita atenção, hein? Vetor S é um vetor nulo. O segundo método de adição de soma de vetores é o método do paralelogramo, que eu vou explicar para vocês com um exemplo, que é a melhor maneira. Dados os vetores abaixo, determine o vetor soma, que é o vetor resultante, S igual a mais B, pelo método do paralelogramo. Está aqui o vetor A inclinado e sentido para o nordeste e o vetor B horizontal e para a direita. Como é que você faz? Você faz assim, pelo método do paralelogramo. Você vai colocar a origem dos dois vetores no mesmo ponto. Então, você pega esse ponto, um ponto qualquer, e coloca um ponto na origem desse ou desse. Coloca os dois vetores com a origem no mesmo ponto, tá vendo? Então, o que eu fiz, por exemplo? Eu transportei o B para cá, então ficou a origem do A com a origem do B, ou transportar o A para cá, continua ficando a origem do B com a origem do A. Então, você coloca a origem dos dois vetores no mesmo ponto. Aí, o que é que você faz? Você vem na extremidade de um deles e traça uma paralela ao B, na extremidade do A, traça uma paralela ao B com linha pontilhada e do mesmo tamanho. Então, essa distância daqui até aqui tem que ser a mesma distância que daqui até aqui. Em outras palavras, o módulo, a intensidade do B, se tiver, por exemplo, 6 unidades, aqui vai ter que ser 6 unidades. E aí você vem na extremidade do B, tá? Você traça uma pontilhada paralela ao A e do mesmo tamanho, de maneira que eles tenham a mesma quantidade de unidades. Então, você coloca os dois vetores, origem com origem, aí traça uma paralela a um deles, de mesmo tamanho, e uma paralela ao outro de mesmo tamanho. Terminou? Você une o início do primeiro com o final do último e a seta do vetor soma, porque o início do primeiro unido ao final do último vai dar o vetor soma dos vetores A e B. Então, lembre-se bem que a seta é sempre no final, é seta com seta, tá? Então, o vetor soma, ele sai da origem, sai aqui da origem e a seta dele fica aqui no final desse daqui, ó. Esse é o vetor soma S, aqui está o vetor soma S, já tirando os A e o B. Esse é o vetor S. Então, você vai unir os pontos indicados, origem com origem, e aqui, esse ponto aqui pontilhada com pontilhada, conforme a figura acima. Aí você vai obter o vetor S, que é o vetor soma ou vetor resultante dos vetores A e B. Muito bem, isso aqui é super importante agora, muita atenção. Sendo beta o ângulo entre os dois vetores, o A e o B, atenção, hein? Beta não é o ângulo entre o S e o A, nem o S e o B. Beta é o ângulo entre o A e o B. Então, se beta é o ângulo entre os dois vetores, o A e o B, a gente consegue determinar o módulo ou intensidade do vetor soma pela lei dos cossenos, que infelizmente você vai ter que decorar, meu amigo. Não tem jeito. E a lei dos cossenos diz o seguinte, que o S ao quadrado, o vetor soma ao quadrado, o módulo do vetor soma ao quadrado, a intensidade do vetor soma ao quadrado é a do A ao quadrado, mais a do B quadrado, mais 2 vezes módulo do A, vezes módulo do B, vezes o cosseno do beta, que é o ângulo, cuidado, entre o A e o B. Então, aqui vem, vetor S, intensidade.
obtido pela lei dos cossenos, raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais 2AB cosseno beta. Direção nesse exemplo nosso, ela é oblíqua ou inclinada e o sentido para o nordeste, e esse é o vetor S. Um dos casos particulares da soma de vetores pela regra do paralelogramo é que se os vetores forem perpendiculares, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, você vai ter, quando você joga na lei dos cossenos, que S quadrado é A quadrado mais B quadrado mais 2AB cosseno de 90. Acontece que cosseno de 90 é zero. Então, eu peguei para você o exemplo aqui, ó, o vetor A perpendicular ao vetor B, o ângulo entre os dois é 90. Então, cosseno de 90 é zero, vai ficar S quadrado é A quadrado mais B quadrado mais 2 vezes AB vezes zero. Então, tudo isso aqui dá zero. Então, vai ficar S quadrado é A quadrado mais B quadrado. Isso aqui quem é? É o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado. Essa daqui é a soma dos quadrados dos catetos. Então, nesse caso que eles forem perpendiculares, ele vai ter uma intensidade de Pitágoras, S raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, direção nesse meu exemplo, oblíqua inclinada, e o sentido para o nordeste. Agora você vai aprender a subtrair vetores. Muita atenção, hein? Primeiro, preciso passar para vocês uma definição. Dois vetores são opostos quando tem a mesma intensidade, o mesmo módulo, guarda bem, hein? Mesma direção, mas sentido contrário. Sentido é a seta. Então, eles têm a seta em sentidos contrários. Então, você tem um vetor, o oposto dele, tem a mesma intensidade que ele, mesmo tamanho, mesmo módulo, tem a mesma direção, mas a seta tem sentido contrário, as setas têm sentido contrário. Então, subtrair um vetor é somá-lo, atenção agora, ao oposto do outro. Então, você quer subtrair um vetor, você vai somar ele com o oposto do outro. Para você entender, a melhor maneira, de novo, é um exemplo. O exemplo abaixo, onde cada vetor é um vetor força, eu que inventei, poderia colocar velocidade, aceleração, deslocamento, qualquer outro vetor, tá? Com cada unidade valendo 3 newtons. Então, cada unidade vale 3 newtons. Então, é um vetor força, com cada unidade vale 3 newtons. E nós vamos determinar um vetor D, pode ser o vetor diferença, seria o vetor P menos o vetor Q, sabendo que eles são perpendiculares. Eu peguei esse exemplo perpendicular, fica mais fácil para você entender. Então, veja bem, está aqui o vetor P, tem 1, 2, 3, 4 unidades, e o vetor Q, 1, 2, 3 unidades. O vetor P tem direção horizontal e sentido para o leste, e o Q tem direção vertical e sentido para o norte. Primeira coisa que você vai ter que fazer, muita atenção. Pega o primeiro vetor, que é o positivo, o P está aqui, está vendo? Esse aqui é o P, não mexe nele. Agora, o vetor Q é esse. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o vetor Q virar o vetor menos Q. Veja bem, ele não é negativo, tá? Ele é apenas o oposto de Q, é uma nomenclatura só. Então, esse vetor é o menos Q. Mantém a intensidade, que é 3 unidades, mantém a direção, que é vertical. Aí, o que você faz? Você inverte apenas o sentido. Quando você inverteu apenas só o sentido, esse vetor Q ficou o vetor menos Q. Vetor menos Q. Muito bem. Somar os vetores P com menos Q é a mesma coisa que subtrair. Pegar o vetor P e subtrair o vetor Q. Então, para os dois métodos, você vai ver que a regra funciona da mesma maneira. Ó, método da linha poligonal. Então, veja bem, eu quero um vetor D, que seria um vetor P mais somado com o vetor menos Q, que na realidade seria o vetor P menos o vetor Q, subtraindo P menos Q. Então, veja bem, como é que você faz pelo método da linha poligonal? Lembra? Você pega o primeiro vetor, que é o P, e na extremidade do P, você coloca a origem do seguinte, que no caso é o menos Q, tá vendo? Esse é o menos Q.
Então, na extremidade do P, eu coloquei a origem do menos Q. Transportei daqui para cá, tá vendo? Une início do primeiro com o final do último. Esse aqui é o vetor D, que é o vetor diferença do P menos o Q. Se você utilizar a regra do paralelogramo, acontece a mesma coisa. Como é que é a regra do paralelogramo? Coloca o início de cada um juntos. Então, está aqui o menos P, o início dele, com o início do menos Q. E aí, o que é que você faz? Traça uma paralela do mesmo tamanho que esse, e uma paralela do mesmo tamanho que esse, com linhas pontilhadas. Aí você une o início desse daqui, esse ponto com esse, e a seta do vetor D está aqui. Unindo isso com isso, esse daqui é o vetor D. Veja bem que esses vetores são exatamente idênticos, iguais. Esse é o vetor D. Muito bem. Para descobrir o módulo do vetor D, tá? Que ele é o mesmo, não importa o método que você use para calcular, ele vai ter módulo 5. Provando. Por qualquer um dos dois métodos, se você aplicar Pitágoras, que triângulo é retângulo, você terá em módulo a intensidade do D, tá? Que é Pitágoras. Por exemplo, vamos pegar por aqui, tá? D ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, D quadrado vai ser P quadrado mais, que é o menos Q quadrado, que vai ser 4 quadrado, que é do P quadrado, e o menos Q ao quadrado, positivo, né? Porque é módulo, então vai ficar mais 3 ao quadrado, que vai ficar 9, mais 16, que vai dar 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, esse vetor D, não importa se é por esse método, pelo paralelogramo, ou por esse método da linha poligonal, ele vai ter 5 unidades. Como aqui no enunciado eu coloquei que trata-se de um vetor força, e cada unidade vale 3 newtons, então se ele tem 5 unidades, 5 vezes 3 vai dar 15 newtons. Então, esse vetor D aqui, ele vai ter intensidade 15 newtons, direção oblíqua e sentido por sudeste. Agora vamos para mais uma informação que você vai ter que memorizar. Produto de um número real por um vetor. Número real, 1, 2, 3, 4, 5, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim por diante. O produto P, esse produto é vetorial, tá? De um número real, N é esse número, por um vetor V, vetor é dado por P vetor é igual ao número real vezes o vetor V. Então, ele vai ser um vetor, tá? Então, o produto P do número real por um vetor. Então, N vezes o vetor V é o P. Então, a característica desse vetor P, ele vai ter uma intensidade P, sem seta, claro. N é o número vezes o módulo, a intensidade do V. A direção dele vai ser sempre a mesma que do vetor V. E o sentido dele, muita atenção aqui, é o mesmo que do V, se o N for positivo, se o número real for positivo, e ao contrário do de V, se o número real for negativo. De novo, para você entender, se você entender esse exemplo, está tudo bem. Então, exemplo. Dado o vetor V, um vetor V, de intensidade 3 unidades, pede-se. Muito bem. Eu escolhi, muita atenção agora, hein? Eu escolhi um vetor V de direção horizontal e sentido para a direita. Guarda bem, ó. Direção horizontal e sentido para a direita. Então, se esse vetor V de 3 unidades tiver direção horizontal e sentido para a direita, vamos calcular um vetor K, que é 2 vezes o V. Como é que você soma dois vetores horizontais iguais, horizontais e para a direita? Veja bem, atenção aqui, ó. Esse é o primeiro V, tá vendo? 1, 2, 3, tá aqui. Pelo método da linha poligonal, na extremidade do primeiro V, que é essa, você coloca a origem do vetor seguinte, que é o outro V, que também tem 3. Então, unindo o início do primeiro com o final do último, você vai ter V com mais V, então que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unidades
Esse é o vetor 2V. 2V. Então, veja bem, e esse vetor 2V quem é? É o vetor K. Então, o vetor K, ele tem intensidade. Se não quiser fazer o desenho, não for pedido, não é preciso. Ó, a intensidade do K qual é? 2 vezes o V. Tá vendo? Módulo NV. O N é 2, porque eu estou pedindo 2, vezes o V, que tem módulo 3. Então, a intensidade do K é 6 unidades. A direção é a mesma que do V. E o sentido é o mesmo que do V, por quê? Porque o N é positivo, o N é 2 positivo. Letra B, achar um vetor x que é igual a menos 3V. Atenção, menos 3V. Então, é menos 3 vezes o V. Então, se você quiser representar isso, seria menos V, tá vendo? O V horizontal é para a direita, o menos V horizontal é para a esquerda. Então, eu vou somar 3 vezes, né? 3 vezes o menos V. Então, ó, 1 menos V, 2 menos V, 3 menos V. Unindo o início do primeiro com o final do último, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Então, o vetor N, esse vetor aqui é N, então ele vai ter intensidade. Se não quiser fazer o desenho, não é preciso. Só jogar aqui, ó, nessa forma da intensidade. P é igual a N vezes V. Então, intensidade, o N vai ser, N que é menos 3V, vai ser 3, que é o número N, vezes o V, que também tem 3. Então, vai dar 9 unidades, sempre positiva, porque módulo e intensidade é sempre positivo. A direção é a mesma que do V, no caso horizontal. E o sentido de quem? Do vetor N, que é o menos 3V, ele é contrário ao de V. Porque se o V é horizontal e para a direita, o menos 3V vai ser horizontal e para a esquerda, e o menos 3V é o N. É isso aí. Decomposição cartesiana de um vetor. Você pode, a partir de um vetor V, eu peguei esse exemplo, esse vetor V aqui, ó, obter os vetores VH e VV, que deram origem a ele, traçando retas paralelas ao eixo OH é o eixo OV. Então, aqui você tem o vetor V, veja bem. Você tem aqui um vetor VH e um vetor VV. Se eu somar pela regra do paralelogramo esse vetor aqui, tá vendo? Ó, o VH com esse, o VV, traço uma paralela e pontilhada aqui, outra paralela e pontilhada aqui. Esse é o vetor V. Em outras palavras, esse vetor V quem é? É a soma vetorial do VH com o VV. E se você somasse o VH e o VV pelo método da linha poligonal também, você ia obter o mesmo resultado. Quem é o VH? O VH é a componente horizontal do V. É a projeção do V sobre o eixo horizontal. Se você colocasse um holofote aqui em cima e jogasse luz, e o vetor V fosse opaco, ele projetaria uma sombra aqui, ó. Essa sombra é o VH. Da mesma maneira, o VV é a componente vertical do V. Se você colocasse um holofote aqui e o V fosse opaco e jogasse luz, ele projetaria uma sombra aqui, ó. Esse VV é a componente vertical do V. Claro que o vetor V é a soma do vetor VH mais o vetor VV. Isso vetorialmente. Se for escalarmente, se for só em módulo, veja bem, se você aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, esse é o VV, esse também é o VV. Então, a hipotenusa ao quadrado, V quadrado, vai ser o VH quadrado, que é um dos catetos, mais o VV ao quadrado, que é o outro cateto. Então, escalarmente, V quadrado igual a VH quadrado mais VV quadrado. E você ainda pode achar em função a relação entre o VH e o VV em função do seno e do cosseno. Então, se o ângulo que o vetor V formar com a horizontal for beta, veja bem, ó, cosseno beta, cateto adjacente, VH pela hipotenusa V, tá vendo? Então, VH, jogando V multiplicando, vai ser V cosseno beta. Da mesma maneira, seno beta, cateto oposto, VV, pela hipotenusa V,
que jogando, multiplicando, o VV, essa projeção vertical aqui, vai ser V seno beta. Por último, você vai conhecer um versor, que é a decomposição cartesiana de um vetor que a gente acabou de ver. Chama-se versor qualquer vetor de módulo ou intensidade igual a 1. Qualquer vetor pode ser expresso em função de seus versores horizontais e verticais. De novo, você vai entender com exemplo. Cada divisão da figura abaixo tem uma unidade. Representar cada vetor em função de I e de J, dos versores I e do versor J. Tá vendo? Esse é o I, ele está orientado para a direita no eixo horizontal. Esse é o J, orientado para cima no eixo vertical. Então vamos lá. Vetor A, olha o vetor A. O vetor A, ele só tem direção horizontal. Então, ele tem na horizontal 1, 2, 3. 3I. Como o I, o versor I está orientado para a direita, o A também está orientado para a direita. Então, essa projeção do vetor A na horizontal vale mais 3I. Veja bem, o vetor A não tem projeção na vertical, então é mais 0J. Então, o vetor A é a mesma coisa que tem um vetor 3I. Aqui é vetor, tá? 3i. Então, tanto faz você falar vetor A ou vetor 3i, é a mesma coisa. O vetor B, ele só tem direção vertical, ele não tem projeção no i, na horizontal. Então, ele vale mais 2j, porque o j é orientado para cima e o b está orientado para cima. O vetor C tem 5 unidades, tá vendo? Então, como ele está orientado para a esquerda e ele não tem projeção no J, na vertical, então ele vai ser menos 5i. Tanto faz você falar vetor C, direção horizontal, sentido para a esquerda, ou vetor menos 5i, que tem direção horizontal e sentido para a esquerda. O vetor D, veja que a gente viu lá na decomposição cartesiana. É a mesma coisa que ele tivesse um vetor D, você projeta ele aqui e projeta aqui. Então, ele seria a soma do D, ele seria a soma do vetor horizontal com o vetor vertical. Então, esse vetor D, ele é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4 mais 4i, tá vendo? Tá? Em função do i na horizontal, mais 4i, e na vertical, mais 3j, porque está para cima e o j está orientado para cima. Então, tanto faz você falar vetor D ou soma dos vetores 4i com os vetores 3j, que vai dar o vetor D. O vetor E só tem na direção vertical, então é menos 1i, porque o j é orientado para cima e o e orientado para baixo. E por último, o vetor F, ele vai ter na direção I, 2i, mais 2i, porque o i está orientado para a direita, e na vertical, 3j, só que como o j é orientado para cima e o vetor está para baixo, então ele vai ser o menos 3j. Então, tanto faz você falar vetor F ou falar soma vetorial dos vetores 2i com o vetor menos 3j, vai continuar dando o vetor F, e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se e faça algum comentário. O Física e Vestibular